Você não está vivendo. Você só está se distraindo o suficiente para não perceber isso. E o mais curioso é que você nem entrou aqui por acaso. Alguma coisa te chamou. Um título, uma palavra, talvez só uma sensação difícil de explicar. E sem pensar muito, você clicou. Talvez você nem estivesse procurando por isso, mas mesmo assim veio. Como se alguma coisa puxasse a sua atenção, antes mesmo de você decidir. Você nem percebe mais quantas vezes isso acontece. Um estímulo, uma reação, tela acende, dedo desliza e a mente responde. Tudo rápido demais, para você perceber que não foi exatamente uma escolha. E talvez isso não seja só sobre esse vídeo. Talvez seja sobre tudo. Você acorda, pega o celular, rola a tela, ri de um vídeo, esquece e continua. Como se cada deslizar de um dedo fosse um pequeno anestésico. Um jeito de não sentir o peso de estar aqui. Pascal dizia que toda a infelicidade do homem vem da incapacidade de ficar sozinho em silêncio. E talvez ele estivesse escrevendo exatamente você. Porque quando o barulho acaba, quando a tela apaga, quando não tem ninguém para conversar, sobra só você. E aí começa o problema. Porque você não sabe ficar consigo mesmo. Você se tornou um estranho dentro da sua própria mente. Então você preenche. Qualquer coisa serve. Vídeos curtos, músicas constantes, conversas vazias, pensamentos interrompidos antes de irem a fundo. Você não deixa somente terminar uma ideia, porque tem medo de onde ela pode chegar. E sem perceber, você começa a viver na superfície. Nada é profundo, nada é sentido por completo, nada permanece. Tudo passa rápido assim como você. Nietzsche dizia que o ser humano prefere uma mentira confortável do que viver uma verdade que dói. E hoje você nem precisa mentir para si mesmo. O mundo faz isso por você. Ele te oferece distração infinita para você nunca precisar olhar para dentro. Porque olhar para dentro exige coragem. Exige encarar dúvidas que você esteja evitando. Exige perceber que talvez você não seja feliz e nem satisfeito. Nem no caminho que você imaginava. E isso pesa. Então você troca profundidade por entretenimento. Troca presença por estímulo. Troca sua própria vida por uma sequência infinita de momentos descartáveis. E seu cérebro se acostuma. Recompensa rápida, prazer imediato, zero esforço. Um ciclo perfeito para te manter preso. Você não percebe, mas começa a perder a capacidade de ficar parado, de pensar, de sentir. Ficar em silêncio começa a parecer desconfortável, quase insuportável. E aí você diz que está cansado. Mas não é um tipo de cansaço que resolve com sono. É um cansaço existencial. De viver sem sentido. De repetir dias que não significam nada. De ocupar o tempo sem realmente viver dentro dele. Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. Mas você não se sente livre, você se sente preso. Mesmo podendo fazer qualquer coisa, e sabe por quê? Porque liberdade exige responsabilidade. Exige escolher quem você quer ser mesmo sem garantia nenhuma. E isso assusta. Então você faz o mais fácil. Você se distrai, você adia decisões e evita mudanças. Finge que ainda tem tempo e transforma isso em rotina. Acorda, consome, trabalha no automático, se distrai de novo, dorme e repete. E aos poucos você vai se afastando de si mesmo. Sem perceber, você para de se questionar, para de refletir e para de sentir de verdade. E vira um espectador da sua própria vida, como se estivesse assistindo tudo de fora, sem realmente participar. Kierkegaard dizia que a maior perda não é morrer, é nunca ter sido você mesmo. E isso nunca acontece de uma vez, acontece aos poucos. Em pequenas distrações, em decisões adiadas, em silêncios evitados, até que um dia, você percebe que não sabe mais quem é. E o mais assustador é que você ajudou a construir isso. Não por mal, mas por fuga. Fuga do desconforto, fuga do vazio, fuga da responsabilidade de existir de verdade. Mas existe uma coisa que você não pode evitar para sempre. O silêncio. Ele chega. E em algum momento, quando nada mais distrai o suficiente, é quando ele chega. Não tem para onde correr. Sem tela, sem barulho, sem fuga, só você. E tudo aquilo que você evitou por tanto tempo, seus pensamentos, seus medos, suas dúvidas, sua vida, e talvez pela primeira vez você realmente se veja. E aí vem a pergunta que você passou tanto tempo evitando. O que eu estou fazendo com a minha vida? E essa pergunta pesa, mas também ela te liberta. Porque é só quando você para de fugir que você realmente começa a viver. Viver não é estar ocupado, não é preencher cada segundo, não é evitar o vazio. Viver é ter coragem de sentir, de ficar no silêncio sem fugir, de encarar pensamentos desconfortáveis, de questionar a sua própria vida. Porque é exatamente aí, no tédio, no vazio e no desconforto, que você se encontra. E talvez no final, você perceba que nunca faltou tempo, nunca faltou oportunidade, nunca faltou uma chance. O que faltou
foi presença, foi coragem de parar, de olhar para dentro, de viver sem precisar esconder de si mesmo. Então talvez a pergunta não seja mais o que eu faço da minha vida, mas sim até quando eu vou continuar me distraindo para não viver ela. E o mais perigoso é que você começa a confundir distração com a vida. Você acha que está vivendo só porque está sentindo alguma coisa, mas nem toda sensação é a vida. Às vezes, é só estímulo, uma sequência de pequenos picos de dopamina que te dão a ilusão de que algo está acontecendo, quando na verdade nada está. Pense nisso. Quantos momentos da sua vida você realmente viveu? Não passou, não assistiu, não consumiu. Viveu. Momentos em que você estava ali de verdade, presente, consciente e sentindo. Porque a maioria você nem lembra. E não é porque não foram importantes, é porque você não estava lá. Seu corpo estava, mas a sua mente estava em outro lugar. Sempre no próximo estímulo, no próximo vídeo, na próxima distração. É como se você estivesse sempre esperando alguma coisa, mas nunca soubesse exatamente o que. E aí você continua rolando, continua buscando, continua tentando preencher. Um vazio que não é falta de conteúdo, é falta de conexão. Você não está vazio porque não tem nada. Você está vazio porque não está presente em nada. E quanto mais você foge disso, mais dependente você fica da distração. Porque o silêncio começa a revelar coisas que você não quer ver. Insegurança, medo, dúvida, falta de direção. E aí você faz o quê? Volta pro celular, volta pro barulho, volta pra qualquer coisa que te tire de você. Mas tem um detalhe, isso nunca resolve, só adia. É como empurrar um problema pra frente, sabendo que uma hora ele volta, só que maior, mais pesado, mais difícil de ignorar. E quando ele volta, não é mais desconforto, é crise. Aquela sensação estranha de que algo está errado, mas você não sabe exatamente o que. Aquela inquietação, mesmo quando tudo aparentemente está normal. Porque no fundo, você sabe que está vivendo abaixo do que poderia, sabe que está se evitando, sabe que está se distraindo para não encarar. E ninguém te fala isso, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Todo mundo cansado, todo mundo ansioso, todo mundo distraído. Mas ninguém para, ninguém questiona e ninguém encara. E aí você acha que é normal, mas não é. Não é normal viver sem presença. Não é normal não conseguir ficar em silêncio. Não é normal precisar de estímulo o tempo inteiro para se sentir bem. Isso não é vida. Isso é fuga. E talvez a coisa mais honesta que você pode fazer agora não é mudar tudo. Não é virar outra pessoa e não é ter respostas. É só parar, para parar um momento e observar sem fugir, sem distrair e sem preencher. Só você e a sua própria mente. Porque é ali naquele espaço desconfortável que você evita que a sua vida começa de verdade. Não é quando tudo está perfeito, não quando você está motivado, mas quando você tem coragem de ficar, mesmo querendo fugir, porque viver não é sobre se sentir bem o tempo todo, é sobre estar presente mesmo quando não está. E talvez, se você começar com isso pequeno, um momento de silêncio, um momento sem tela, um momento real, você começa a perceber que a vida não estava faltando, você que não estava nela. E aí sim, pela primeira vez, você não vai estar se distraindo, você vai estar vivendo. E talvez, quando esse vídeo acabar, o automático volte. Você vai pegar seu celular, vai abrir outro vídeo, procurar outra coisa, qualquer coisa, como sempre faz. Mas agora tem uma diferença. Você percebeu. E depois que você percebe, não dá mais pra fingir que você não sabe. Cada vez que você destravar a tela, vai existir um segundo, um pequeno espaço entre o impulso e a escolha. E nesse espaço, pela primeira vez, existe você. Não no automático, não no hábito e nem na fuga. Você. E talvez você ainda escolha se distrair e tá tudo bem. Mas agora vai ser consciente. E isso muda tudo. Porque viver não começa quando você muda a sua vida inteira. Começa quando você para de fugir dela. Então quando esse vídeo terminar, não corre. Fica. Nem que seja por alguns segundos. Sem música, sem tela, sem nada. Só você. E observa. Porque talvez esse seja o primeiro momento em muito tempo que você realmente esteve aqui.